Vamos falar de futuro? Estou aqui mais uma vez com o Zeitcast da Zeit.org, que é uma comunidade voltada para entusiastas aí, né, dos temas de futurismo, presentismo, comportamento humano e tudo que na Zeit a gente chama de humanidades exponenciais. Tem interesse? Quer saber mais sobre isso? Entra lá no site da Zeit, www.zeit.org.com e descubra você aí sozinho. Give your jumps, né? Dê seus pulos aí. Hoje a gente vai falar sobre futuro do consumo, ou tentar falar sobre isso. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Vocês já viram que aqui no Zeitcast a gente começa com uma linha, mas vai indo para todos os lados. Então a gente vai tentar falar basicamente sobre o futuro do consumo e tudo que tem aí orbitando esse assunto. Então, para isso, eu trouxe hoje a Silvia Machado, que tem um currículo aqui incrível. Ela é formada em rádio e TV pela FAAP. Aqui está minha memória, que não me deixa falhar. Formada em rádio e TV pela FAAP. Tem especialização em gerência de marketing pela Fundaci USP. E tem extensão em antropologia do consumo pela ESPM. Muito, muito legal, um tema sensacional. Começou a carreira na HBO Brasil, aí trabalhou com essa parte mais de cinema e tudo isso. Então sempre foi uma comunicadora a vida toda, né? Sempre trabalhou com comunicação. E fez a carreira na CSP, que é uma das maiores, onde ela é sócia, né? Que é uma das maiores agências do interior de São Paulo. Falei certo? Falou certo. Estou mais ou menos? Muito obrigada. Essa daí é a minha história profissional, sempre muito ligada à comunicação. Eu amo, eu acho que é um privilégio poder trabalhar com isso. Então, adoro falar sobre comunicação e isso eu acho que está super, cada vez mais ligado a pessoas, né? A gente não tem como, por mais digitalização dessa nossa profissão, que foi assim, já estava sendo rápido, com a pandemia triplicou a velocidade, mas assim, cada vez mais a gente precisa entender. E eu acho que não é o ser humano, o indivíduo, não. É a sociedade como um todo. É entendendo a sociedade que a gente vai conseguir... o pensamento coletivo, né? Legal. A gente consegue se comunicar melhor. Isso é um tema... Até um tema bom para a gente começar, porque existe uma diferença do ser humano quando ele é indivíduo para quando ele está dentro de um coletivo. A gente age diferente, né? Quando a gente está agindo em coletivo ou agindo sozinho. Eu vejo, por exemplo, né, essas notícias que surgem de linchamento, uma pessoa... Eu já vi vídeos assim, né? Hoje em dia, as redes sociais cortam esses vídeos, então você não consegue ver. Mas tinha uma época que isso aí aparecia, né? Eu vi um vídeo de um linchamento, uma pessoa foi linchada, até erroneamente, claro que é sempre erroneamente, mas numa acusação errônea. E aí uma galera foi... Aqui no Brasil, uma galera foi, linchou e paulada e torturou e matou essa pessoa e crianças ali no meio do linchamento e tal. E aí é uma coisa que eu fico pensando, ali naquele momento, todo mundo agindo coletivamente, agia-se dessa forma. Mas se eu tirasse aquela pessoa daquele coletivo e falasse, pega esse pau e bate nessa pessoa até a morte, que foi o que ele estava fazendo ali no coletivo, talvez ele não conseguisse, né? No individual ele teria um juízo de valor, um juízo moral diferente do que ele teve no coletivo ali, né? Então, isso é um assunto interessante, parece que a gente fugiu já antes de começar já fugiu, mas é interessante porque quando a gente vê, né, hoje no Brasil essa situação de extremos e uma situação radicalizada e tudo mais, ou de extremo, né, não sei, mas uma situação radicalizada como a gente está hoje, a gente nota que os discursos são sempre muito para o coletivo, né, porque são muito simplórios. E o coletivo não pensa de maneira complexa. Né? Você vê grito de guerra. É tudo torcida, tudo joga para torcida, assim, né, para um coletivo. O que eu acho, Augusto, e até por isso que eu me interessei muito, assim, por começar a ler e estudar mais sobre a coisa da antropologia, e principalmente quando a gente fala assim, né, dentro do que é o nosso dia a dia, que é trabalhar para vender
para grupos, ninguém trabalha, eu vou vender para uma pessoa, por mais que o discurso seja esse. De marketing seja esse, entendeu? Eu vou fazer uma coisa especialmente para você. No mundo real, é muito complicado e é difícil fazer isso e é caro também. Mas voltando ao pensamento coletivo, esse caso que você estava falando, que eu acho que é uma coisa, né, para o mal, partiu de uma coisa que chama fake news, que talvez que é um ato de comunicação mal feito, pensado com algum objetivo, entendeu? Sim. Que geralmente não é um objetivo nobre, vamos dizer assim. Já começa na mentira. Já começa na mentira. Então, assim, eu acho que faz uns 3 anos ou 4 que nós estamos falando de mais seriamente, olhando mais, acho que fake news foi a palavra do ano, do dicionário, que agora me fugiu o nome. Oxford, né? Acho que... não sei. Mas faz uns 4 Aurélio, anos. Vamos fazer propaganda do nosso. Faz uns 4 anos que... E realmente foi quando... foi na eleição do Trump nos Estados Unidos. Sim. Né? Foi quando ele foi eleito que aí o mundo começou a ver o real tamanho da encrenca que isso pode virar. Sim. Então, aí eu volto para nós, comunicadores, nós que trabalhamos com isso, nós que trabalhamos com marketing, e eu sou sempre uma defensora, todo mundo vai sempre me ouvir falar assim, eu odeio quando as pessoas falam assim, isso é marketing, no sentido de que é uma mentira. Não é. É uma ciência, como outra qualquer, que é construída para poder girar a roda do consumo. Nós estamos falando, sim, de consumo e não de consumismo. E sim, importante. Importantíssimo essas diferenciações. Para quê? Para que no pensamento coletivo as coisas sejam claras, esclarecidas, feitas realmente por quem entende, para quem está querendo fazer aquilo de uma forma séria. Eu acho que isso vale para o jornalismo, vale para o marketing, vale para as relações públicas, vale principalmente para o marketing digital, que é muito grande, é muito rápido, cresceu, todo dia cresce, mas que nós estamos aprendendo a lidar com isso ainda, né? Então, Silvia, e você tocou num ponto interessante. O marketing, muita gente realmente fala no pejorativo, né? Isso é marketing, você é marqueteiro, como se isso fosse, de fato, uma coisa negativa. Sim. Eu, em muitos aspectos, não deixo de... Não discordo, porque tem uma galerinha de marketing que eu vou falar, o problema do mundo é essa galerinha. Dá vontade que eu tenho de falar, olha... Mas, tô brincando. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu penso onde termina o marketing? Se a gente define que o marketing, ele é, antes de mais nada, né? Falando essencialmente aí do marketing, ele é a ciência do convencimento, né? Ou de conseguir criar processos de convencimento. No fim das contas... Sim, é isso. E aí, no fim das contas, de novo, tudo não é marketing. A sociedade, por si, não funciona só na base do convencimento. Porque tem 2 caminhos. Ou ao convencimento, ou à força. Sim. Eu acho que eu acho que onde começa e onde termina. Quer dizer, eu acho que o marketing, ele começa a partir do momento que você tem que consumir alguma coisa. E você consome quase tudo nessa vida. Você consome educação, você tem que escolher uma escola para o seu filho estudar. Não importa se você vai pagar ou não por esse serviço. Mas você é uma escolha que você tem que fazer. Ou um caminho que você tem que tomar. Então, assim, a gente consome notícias, a gente consome roupa, sapato, alimento. Então, assim, todos os dias, todo mundo acorda fazendo uma escolha de consumo. Não importa se ela está pagando por isso ou não, mas ela está consumindo isso. Tá? Então, ela está consumindo a informação, ela abre
o portal, o Instagram, a internet, ela tá se abastecendo daquilo. Isso. Até ideologicamente falando. Até ideologicamente falando. Eu acho que o marketing, ele termina na hora, e eu acho que é um assunto que a gente tem que debater, que o cliente ou o consumidor ou a pessoa em questão escolheu. Uhum. Quando a gente não respeita essa escolha, as marcas, as instituições, as igrejas, Sim. enfim... Os partidos e, enfim, quem é que está do outro lado tentando vender algo, quando a gente não respeita esse poder de escolha que as pessoas têm e continuam querendo colocá-las num ciclo de consumo do qual ela não quer participar, aí começa a ser... A ciência, ela começa a ser prejudicial. Uhum. E aí... sinceramente, eu não sei onde. Eu acho que a gente teria que ter aqui um sociólogo, alguém mais... Onde está essa régua, onde que está a coisa de que você... de que o mercado começa a não respeitar a escolha do seu consumidor e coloca ele num ciclo de impactos infinito. Uhum. Entendeu? E começa, para que esse ciclo se alimente... Ganhar pela insistência. Ganhar pela insistência ou por argumentos que não sejam verdadeiros, tá? O termo mais correto para isso, de novo, fake news, mas pode ser. Entendeu? Não respeita aquele dado que a gente deixa muito rastro hoje, né, na internet. A gente deixa... E ele fala assim, tá, eu vou sair, eu não quero mais receber e tal, mas aí você vai por outros caminhos e não dá um fim nesse ciclo. Volta a ser impactado, volta a ser cobrado. Então, assim, acho que esse hoje é o retrato do mundo que a gente vive e dos desafios do futuro do consumo, vamos dizer aí. Eu acho que a gente já teve, antes da pandemia, um ciclo muito bom de você pensar o consumo consciente. E aumentou isso, né? Não sei. Hoje eu não sei, eu estou em dúvida sobre isso. Assim, vamos falar. Sobre a consciência do consumo. Então, assim... A gente estava no... as marcas têm que ter propósito, as marcas têm que ter... Só que, de novo, isso virou um produto que todo mundo tinha que seguir. E aí, hoje, às vezes, segue para ficar bonito. E no hype, né? Tá no hype seguir, mas eu não atuo, geralmente, não faço assim. E eu acho que tem um cenário novo surgindo aí de vida pós-pandêmica, que estamos em crise, o dinheiro está mais escasso, as pessoas estão com mais fome, as pessoas voltaram, talvez a gente vá aprender a lidar agora com um mundo mais ávido do consumo básico, sabe a pirâmide de Maslow, lá, as necessidades básicas? E quando a necessidade é básica, eu não sei se a gente vai poder tanto falar na consciência dessa necessidade de consumo. Sim, concordo. Hoje isso está meio bagunçado na minha cabeça. Eu acho que a gente não tem resposta. Por enquanto é só um pensamento que eu tô tendo, assim. Por quê? Porque faz parte do dia a dia de todas as marcas que a gente atende lá na agência, né? E você falou uma coisa... a gente tá, né, o marketing existe para o convencimento e ele deve ir até onde ele... Até interessante até o poder isso. De escolha. Até o poder de escolha. Mas aí eu te pergunto, você acredita em livre-arbítrio? Eu acredito, né? Você realmente acredita? Eu acho, Augusto, eu acho que todo mundo deveria ter condições para ter o livre-arbítrio, entendeu? Acho que a gente pode entrar em questões mais profundas, assim, mas
acho... eu não acredito, eu acredito no poder de convencimento, acredito que uma comunicação pode atingir grupos específicos que têm pensamentos coerentes e modos de vida parecidos. E o que eu acho é que hoje isso não se faz mais por uma convenção demográfica convencional. Então, assim, jovens consomem isso, ou jovens escolhem assim. Certo. E pessoas mais velhas escolhem assado. Eu acho que hoje o desafio é sempre assim, ver por as afinidades que cada grupo tem, independente. Óbvio que vão ter as afinidades de idade, de classe social, de poder de compra, mas eu acho que tem outros tipos de afinidades que a gente tem que colocar na balança aí na hora de você começar a rascunhar alguma coisa para vender alguma coisa. Eu acho que hoje é mais fácil você convencer as pessoas pelo o livre-arbítrio aí, dentro de questões que envolvem valores, que envolvem estilos de vida, que envolvem visões de mundo. E que as pessoas, eu acho que hoje, até com a amplitude de informação, elas têm como, às vezes, bater o pé mais nisso. Sim. Mas até isso, até essa resistência acaba virando produto também, né? Porque assim, eu particularmente não acredito em livre-arbítrio. Mas é uma visão particular. Eu não acredito em livre-arbítrio. E eu acho que, assim... eu não acredito a partir do momento em que você observa camadas inteiras da sociedade repetindo mesmo os comportamentos de consumo ou não, né? Ou ideológicos. Ou até considerando ideologias como forma de consumo também, né? Já que a gente está numa sociedade de consumo, tudo acaba virando produto, inclusive as ideologias, a religião, etc. Então, você vê esses comportamentos sendo consumidos e reproduzidos por pessoas que acreditam piamente que escolheram aqueles comportamentos, mas que não tiveram a menor escolha, que aquilo foi quase orgânico para eles, que até chegar nessa escolha, que ele acredita ser uma escolha, mas que você olha todo esse extrato, toda essa camada enorme de pessoas, de grupos e nichos que agem praticamente igual, né? E você não foge daquilo da mesma forma que você dificilmente destoa do que tua família num comportamento e valores e etc. Por quê? Porque, no fim das contas, há um coletivo ali escolhendo e você está andando na onda. Eu não vejo isso... a gente tem um livre-arbítrio muito limitado, se ele existir. Né? Ele está entre... Existem todas as letras do alfabeto. E aí você tem A, B e C, que são as únicas possíveis de você escolher. Porque as outras não são possíveis para você, mas elas estão lá. Sim. E o teu livre-arbítrio é escolher entre A, B e C. Você não consegue chegar em D, em E, em F. Concordo, mas e eu acho que o ser humano é social, né? Ninguém consegue ser totalmente individual o tempo todo da sua vida. Então, dentro, o que eu acho é que existe... É muito engraçado, porque toda vez eu vou cair aí num discurso de amplitude da informação que veio com o marketing digital, com as redes sociais, enfim, com essa expansão da informação. Então, a informação por si só, eu acho que ela é sensacional. Mas, sim, você precisa ter condições de assimilar isso. E o que eu sempre penso é que, ao longo da vida, você vai desenvolvendo grupos com afinidade e que você, dentro desse grupo, o teu livre-arbítrio, óbvio, vai bater com o que o grupo escolhe. Dificilmente eu acho que
uma escolha única vai levar alguém a algum lugar incrível de liberdade, porque o mundo é social. A não ser... Você só escolhe a tua gaiola, né? Você escolhe, entendeu? A gaiola que você quer ficar. E essa gaiola, eu não sei necessariamente se ela precisa ser fechada, entendeu? Você pode escolher sair dela também, entendeu? Se a gente, óbvio, dentro... partindo de um pressuposto que todo mundo tem condições intelectuais até para poder fazer essas escolhas. E intelectuais e nem só, né? Também, você citou Maslow, e tem gente que não tem... Se você tem... Que escolha você tem se você tem fome? Então. Que escolha que você pode fazer se você... está em uma situação emergencial, né, com alguma coisa fisiológica. Você não tem escolha, então, né? Você vai escolher comer orgânico? Pois é. Então, o que eu acho, até falando sobre o futuro do consumo, eu acho que vai muito sobre o futuro político do mundo. Eu acho que não é um problema só do Brasil, assim. Eu acho que é um problema... Eu acho que a gente está numa revolução, né? A gente está aqui hoje vivendo uma revolução que eu acredito que meus netos vão estudar na escola, entendeu? O que aconteceu lá nos anos 2000 Nos anos 20. Nos anos 20, certo? Mas isso que eu falo. A gente... Cheguei aqui, eu falei, né? A CSP fez 24 anos, quer dizer, fora os 24 anos da CSP, eu comecei minha carreira uns 5 anos antes, aí, desde quando eu comecei os meus estágios na vida. Um parênteses com a CSP, porque eu tô lembrando agora, eu comecei o papo mó para baixo, né? Você falando de linchamento, comecei já não dá. Eu vou falar uma informação bonitinha. Quando eu mudei para Ribeirão, quando eu defini que eu ia seguir carreira de marca, a primeira agência que eu deixei currículo foi a CSP, que eu procurava, sabe, qual que é a agência, eu não conhecia, qual que é a agência que tem aqui em Ribeirão? Tem essa. E a CSP era que todo mundo falava, eu entrei no site, falei, cara, que site legal, não sei o que, isso eu trouxe, tipo, uns 15 anos, isso? Não, tem um pouquinho mais. Pode ser. Um pouquinho menos, aliás. Tem uns 10, uns 12 anos, mais ou menos. E foi quando eu não fui contratado. Mas eu não tinha... Mas eu não tinha... Eu não tinha currículo para isso, né? Porque eu estava só explorando o mercado, enfim. E foi uma enorme referência. Todo mundo sempre falava assim. Então, só para fazer esse parênteses, para puxar o saco. Eu fico feliz. Mas... Então, exatamente. Todo esse tempo trabalhando com comunicação, eu já vi vários movimentos, desde do movimento muito, assim, o movimento, assim, às vezes, quando a classe média do Brasil ascendeu muito e as pessoas tiveram acesso a crédito, a compra, quer dizer... Gente, era uma maravilha trabalhar, porque tudo que você anunciava vendia. Era assim... Isso quando? Vamos dizer, nos anos 2000, assim, eu acho que a gente teve uma pujança aí de consumo. Então, ok. Era real? Era real. Então, assim, você anunciava carro, vendia o carro, anunciava... A tua criatividade, às vezes, era muito em cima da oferta. Entendeu? E a gente, ok, os meios, as mídias, né, também eram outras. Poxa, televisão, o chique da coisa era você fazer TV. Então, assim... Pô, tá na TV. Você tá na TV, saiu lá, todo mundo viu, todo mundo comentou. Hoje, olhando, falava, era mais fácil trabalhar? Não sei se era mais fácil. Era a realidade que a gente tinha, os desafios que a gente tinha. De trabalhar com uma sociedade que estava muito empoderada para consumir e trabalhando muito na oferta, muito preço, porque era necessário, você conseguia ali abastecer se você fosse competitivo no mercado e o preço era uma coisa muito legal, muito importante de ser trabalhada.
Ok, depois a gente veio nessa vibe, nossa, o mundo está acabando, precisamos salvar a natureza, nós precisamos ser sustentáveis. Tudo real. Tinha a galera que acreditava, a galera que não acreditava, mas isso começou a acender e começou a surgir um movimento dentro da antropologia do consumo, vamos falar assim, de... Oi, marca, não é só o teu preço que importa, não adianta só você fazer condições legais e tal. Vamos começar a trabalhar um pouquinho aí, o cara pode não comprar o teu carro, porque, polui. Pode não, enfim. Isso ele pode não comprar o teu curso. Da classe média. Exatamente. Dessa classe média que se empoderou. E eu acho que de uma certa elite que começou a repensar, assim... Até o Pondé tem um livro, né? Marketing existencial. Quer dizer, o que acontece... o que acontece se eu existir desta maneira ou de outra? O que eu estou falando, consumindo isso, ou consumindo aquilo? O que eu estou dizendo para o mundo, né? Entra aí também o que a gente falou, né? Das ideologias ou dos grupos de ideias, ou das ideias, enfim, dos posicionamentos pessoais se tornarem produtos também, porque você tem que ver. Você vende o que a pessoa quer ser, né? Através dos seus produtos. Exatamente. Beleza. Fomos seguindo, o movimento de propósito das marcas cresceu. Para grande parte delas, cresceu como uma estratégia a ser cumprida, porque tinha que cumprir. E para outra parte, não vou falar uma minoria, não. Acho que uma parte legal comprou essa ideia mesmo. Muitas marcas, você vê, Boticário, Natura, pegaram a sério esse negócio. Vestiu a camisa mesmo, né? Vestiu. E começou a levar novas propostas que incomodaram, mas eles bancaram. Então, assim, começaram a levar... outros tipos de corpos para os anúncios, começaram a tratar outros assuntos em termos de diversidade, de inclusão, e foi muito legal. E cresceu, ok. Eu realmente vejo muitas marcas que foram para cumprir bingo tabela, ali, né? Vamos fazer vamos dar tem que ter isso, tem que ter isso. E aí tem uma galera que critica, falando assim, as marcas estão usando, não sei o quê. Beleza. Eu acho criticável mesmo. Mas eu também acho louvável a gente notar que residualmente, e no começo residualmente, algumas marcas de fato fizeram aquilo que acreditavam e seguiram fazendo. E foi uma abertura boa. Porque o que começou a acontecer? A cobrança. Porque o público começou, eu quero ver se você fala disso, se você ergue essa bandeira. Beleza. Aí todo mundo falou que erguia a bandeira. Sim. Só que depois o público falou, não, peraí, eu vi que você ergueu. Isso. Agora eu quero ver se de fato você está fazendo, você está manifestando isso que você está me falando. Sim. E aí começou. E agora sim, aí começam outros movimentos, ESG, enfim, essas coisas todas que as pessoas agora fiscalizam isso. Exatamente. Né? Então viraram políticas corporativas. E aí, de novo, eu vou falar como uma pessoa apaixonada por comunicação, por uma pessoa que gosta de marketing, gosta de consumo, porque eu acho que faz a roda girar. E eu posso dizer que eu levo a sério a coisa, assim. E trabalho com muita gente que leva a sério também, tanto os meus clientes, quanto fornecedores, quanto a equipe que trabalha lá comigo, assim. É uma responsabilidade, a coisa... Eu acho que é o passo número 1 da comunicação, colocar a representatividade. Vamos falar sobre esse assunto? Então, assim, eu estou vendendo esse vestibular para você. Olha, você que acreditava que não podia fazer uma faculdade, vamos conversar, porque você está representado na minha campanha. Óbvio que eu tenho que colocar lá, porque na hora que essa pessoa chegar lá e prestar o vestibular e passar, que ele vai ter condições de cumprir com aquilo. Sim. Então, é um caminho que eu acho que é desejável que ele comece de dentro para fora na empresa. Se começou na comunicação para cumprir tabela, mas o cara viu que se ele não sustentasse, ele ia piorar a coisa, beleza, tá falando. Cumprimos o processo, que é o passo número 1, que é colocar a representatividade. Depois disso, acho que tem mais um monte de coisas.
Aí, Augusto, beleza. E eu estava muito feliz do mundo ser assim. Da gente, puxa, olha a nossa profissão podendo tá indo, né? A gente enxergava colocar caminho. debates importantes para o mundo, entendeu? Na hora que você coloca um quiz na internet, um filme na TV, coloca um outdoor todo bacana na rua, tal, fazendo as pessoas pensarem. Veio pandemia. E eu acho que num prazo tão rápido quanto a digitalização das empresas, e a gente fez isso em 15 dias, estava todo mundo digitalizado, era escola dando aula, foi aquela loucura, assim, eu acho que sim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido meio o corte nas verbas de marketing, e o primeiro corte veio sem dó. Veio na construção desse pensamento. Eu, como marca, vou gastar meu dinheiro para continuar falando sobre sustentabilidade, inclusão, não. Eu percebi muito rapidamente os clientes sendo tomados por um medo de não vender. E não vender não é não vender, é não sustentar a operação dele. Não sustentar a operação que lá na ponta é uma venda no supermercado, na escola, na farmácia, enfim, no varejo, mas que dali para trás sustentava toda a cadeia de produção dele, de funcionários que ele tinha que manter, de estruturas físicas que representavam um custo alto e tal. Então, assim, eu acho que... E as pessoas também com muito medo de consumir o excesso, de consumir o que não fosse básico. Por isso que eu olho hoje para isso e eu não tenho aqui uma resposta ainda, é só uma observação minha, que eu falo assim, como eu vou prezar por uma campanha inteira falando de consumo de orgânicos, entendeu? Você tem 30 milhões de brasileiros passando fome. Exatamente. Então, assim, o discurso que é importantíssimo e que é essencial, a gente não pode deixar de lado, eu vejo hoje uma sociedade, e é muito engraçado, porque sem opções, declarando aqui opções políticas, mas assim, fazendo uma reflexão mesmo, a gente está dividido entre algo muito conservador e algo muito que pensa num futuro socialmente mais igual. Mas eu vou... Esse lado aqui é 50% mesmo, né? Muito rachado, assim. A diferença é muito pequena. O que nós vamos fazer com 50% que está falando assim, eu quero viver, eu quero saber, dos números, eu quero saber, do dia a dia, eu quero saber se eu vou ter... isso daí, se eu vou ter salvação, entendeu? Então, espero muito, o meu desejo é que, sim, o marketing continue atuando num processo crescente de trabalhar fazendo uma comunicação que converse com a sociedade de uma maneira a impactá-la para que o viver seja mais inclusivo, mais diverso, mais sustentável. E que a gente não volte lá para quando eu comecei a agência, que eu trabalhava preço, entendeu? Que era a realidade de consumo do mundo. Sim. As marcas brigavam por preço e não brigavam por posicionamento, entendeu? Então, eu acho que a gente viveu uma época assim, muito crescente de posicionamento. Quero muito, do fundo do meu coração, que isso só aumente, mas eu tenho minhas dúvidas, porque é aquilo que a gente falou, você estava falando lá, qual é o livre-arbítrio de uma pessoa que não tem escolha? Não tem escolha. Entendeu? Qual é? Esse caminho aqui é lindo, mas eu não cheguei nem na base dele ainda. Está em observação. Eu vejo... Tem uma questão que eu levo em consideração e que eu tenho uma teoria para como a gente chegou nisso. Né? E é o seguinte, a gente nota que, se você pegar a linha histórica,
né? A gente tem um momento do Brasil extremamente pobre, bem diferente enquanto país, bem diferente do que é hoje. Isso nos anos 90, a gente era um dos países mais pobres da América Latina. Tipo, a Argentina estava à frente da gente, Sim. são países que hoje a gente tem... O estado de São Paulo sozinho tem um PIB maior que o da Argentina. Enfim, né? De qualquer forma, a gente estava extremamente pobre e com uma população extremamente pobre e com uma situação de fome muito grave. Muito grave. Isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, enquanto nação, enquanto país, a gente se configurava na base da pirâmide de Maslow. Sim. É óbvio que tinha gente que não estava em situação de fome, é óbvio que tinha... Mas o país... estatisticamente falando, era um país que estava na base da pirâmide de Maslow. Então tinha necessidade fisiológica, precisava comer, tinha fome. Então, a gente viu a eleição do Lula, por exemplo, a primeira, o discurso todo de campanha, o discurso do marketing dessa eleição foi todo voltado para vender para fome. Né? Ele falava o tempo todo, estou aqui para que nenhum brasileiro passe fome, vou criar o Fome Zero, temos que tirar o Brasil do mapa da fome. Era esse o discurso, o norte, né? O tom geral do discurso da campanha. E esse discurso ganhou, porque a gente estava, enquanto nação, com fome. Entra o governo Lula. Aí eu não quero entrar na discussão política, se foi por mérito dele, ou do mundo, ou do não sei o quê, porque cada um vai ter uma opinião em cima disso. Mas, fato é, saímos do mapa da fome durante o governo dele. O Brasil se torna um país que não tem... Claro, tem pessoas passando fome, nunca deixou de ter 100%, né? Mas sai do mapa da fome ali, nesse período. Então, isso... já não é mais... A gente já não está mais no primeiro degrau da pirâmide. E aí começa outras preocupações. Tanto que, depois dos governos petistas, que todos trabalharam numa situação fisiológica de discurso, qual é o próximo discurso que ganha? É o da segurança. É o bandido bom e bandido morto, vamos armar a população, é um discurso policialesco, é um discurso extremamente voltado para a segurança da família, patrimonial, que é o segundo degrau na pirâmide de Maslow. Porque a gente não estava mais discutindo o primeiro, a gente, enquanto nação, tinha superado, vai para o segundo, que é segurança. Sei lá, na Dinamarca, talvez eles estão discutindo lá em cima da pirâmide, situação de autorrealização e coisa assim. Aqui a gente estava nessa. Aí saímos disso, né, do primeiro degrau, fomos na discussão do segundo, foi o discurso eleito, o do segundo, da segurança, né, o discurso geral da segurança, e aí a gente volta para o mapa da fome. E o Brasil volta a discutir questões fisiológicas. E o discurso vencedor foi, de novo, então, o discurso fisiológico. A gente volta para o discurso do primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Então, a minha teoria é essa. Enquanto nação, a gente estava num degrau, discutiu, passou. E o objetivo, acho que o objetivo de toda a nação deve ser esse. Sair, suprir as necessidades fisiológicas, passar para as de segurança, passar para sociais e subir nessa pirâmide. Porque o perfeito é quando eu tenho a pirâmide toda suprida, né? Exatamente. Mas a gente fica nesses dois primeiros degraus. É o que eu falo, assim, eu acho que a gente estava migrando até para uma condição de realização social muito, assim... E, de novo, o marketing vai sempre ser um mecanismo de resposta aos anseios da sociedade. Por isso que eu falo assim, é coletivo. O futuro do consumo, quando a gente está aqui, o que vai ser o futuro do consumo? Eu não sei, sinceramente, não tem essa resposta. E eu acho que ele vai ser cíclico, como o mundo sempre é. Mas eu acho que, óbvio, nós não vamos voltar para trás em conquistas sociais que a gente conseguiu. Então, assim... Se o casamento gay é uma realidade, eu não vou deixar o mercado gay de fora da minha comunicação. Eu não vou, porque já passamos da fase de aceitação, entendeu? Então, assim, as marcas já entenderam. Mas, talvez, eu não consiga conversar tão especificamente num discurso
crescente de produtos muito específicos para nichos tão específicos, que era o discurso e é até hoje. Acho que se você for hoje num congresso de marketing ou de comunicação hoje, você vai falar assim, da oferta one-to-one. É bonito o discurso, entendeu? Mas funciona, existe. Eu acho que existe lá no topo, para quem está na autorrealização, né? Na sua essência. Eu acho que, ele é possível. A gente tem ferramentas para isso hoje. A gente tem ferramentas tecnológicas que permitem, entendeu? Oferecer para a Sílvia o tênis que a Sílvia quer. A tecnologia existe. Entendeu? Você tem tecnologia. Eu não sei quantas Sílvias ainda estão dispostas a ouvir esse discurso e quantas ainda têm a condição de compra que às vezes se autodeclaram ter. Porque na internet você autodeclara o que você quiser. Você declara, entendeu? Acho que essa é a nova fase. E até você pra muda gente até tua pensar. cor, né? Hã? Com a internet você se autodeclara até tua cor. Exatamente. O ACM Neto se pintou, então, se declarou negro, foi isso que ele falou? Exatamente. Então, assim, o que as pessoas estão deixando como rastro para os algoritmos interpretarem, quanto de verdade tem nisso? Quanto isso se sustenta? Eu tenho uma filha de 15 anos que é super heavy user de rede social. Adolescente típica. TikToker, consome muito. E é engraçado, porque assim, eu tô falando dela, porque é quem eu tenho convívio todo dia. É o espécime que você analisa. Tá ali, né? Mas assim, a gente estava num projeto com um cliente nosso de patrocínio do EPTV na escola, que terminou ontem. Isso, foi a final, que aliás foi fantástica, que assim, foi recorde de participação, 17 mil redações inscritas. Então, assim, e a gente estava lá nessa final, foram 5 meses de patrocínio, trabalhando ali direto com adolescente, com educação e com isso, todos nessa faixa de 14, 15 anos. E o tema era esse, assim, o que é real e o que é virtual. E a consciência que essas pessoas de 15 anos, que é quem vai ditar o futuro do consumo, que é o que a gente está falando aqui, a consciência que eles têm do que é falso e o que é verdadeiro. Foram 10 redações, as finalistas, 10 redações muito concisas, com uma capacidade de interpretação de que esses rastros não se sustentarão por muito tempo. Que legal. Que eu fico pensando... De pessoas de que idade? 15 anos, 9º ano de escola, 14, 15 anos, assim. E assim, todos de escola pública e todos... eu sempre falo, esse projeto é um projeto que a gente quando a gente leva um projeto para um cliente patrocinar, é uma responsabilidade, né? Mas é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito essa ponte entre cliente e fornecedor, porque ele é muito conciso nisso. Sim. E você vê, a gente olha para isso, a gente que tem essa vontade, esse compromisso de comunicar direito. Eu olho para isso e falo assim, qual vai ser o próximo passo da comunicação? Vai ser trabalhar rastro de algoritmo? Não sei, porque eu não sei se esse rastro é verdadeiro. E eu sei que a sociedade não tem mais espaço. Quem está lá na necessidade básica, entendeu? Ele não tem muito espaço para muitos floreios de consumo. Sim. Então, ele vai consumir o que é verdade para ele, o que realmente bate ali e fala, ok, isso aqui eu preciso, isso aqui realmente me... E até mesmo na parte mais essencial. Se eu estiver falando meu discurso de posicionamento ali, não adianta você florear muito, né? Eu acho que vai para um caminho de, é isso que você acredita, é isso que você faz, você prega, né? Você tem uma empresa que realmente trabalha em cima desses valores, beleza, você não precisa... Quem precisa florear muito é porque não é, né? Exatamente. A empresa que né? E você falou o futuro do consumo. O Murilo Gun,
ele tem uma frase que eu acho muito boa, né? E se o futuro do consumo for não consumir? Porque assim, eu concordo que não consumir é impossível. Não consumir é impossível. Onde há ser humano, há consumo. Consumo, que não é consumismo, a gente não pode, né? Não pode misturar as duas coisas. Mas eu acho que existe um caminho também de consciência, não só ambiental, mas também social e também uma autopreservação, né, das pessoas, porque o consumo tira da gente o que é mais precioso da gente, que é o tempo. Porque se você parte do princípio do que é feito o dinheiro, eu acredito que o dinheiro é feito de tempo, energia, recursos e acesso. Para mim, são 4 coisas que compõem o dinheiro. Cara, o tempo e a energia são as principais, né? Porque você faz... O dinheiro vem do meu salário. Beleza. É um mês que você passou ali, é tempo da sua vida, isso não volta, é energia que você gastou. Então, ele foi feito por tempo e energia. E aí você vai comprar alguma coisa com tempo e energia da sua vida. Então, muitas vezes acaba você também... Cara, o quanto eu preciso disso, né? O quanto isso é um pensamento normal, também não tem nada de novo nessa história. Mas, a partir do momento que você começa a entender que o teu tempo está sempre vinculado ao consumo, né? Quanto mais coisas você consumir, mais você está distribuindo o seu tempo em coisas que não necessariamente você precisa. E aí a gente passou uma vida vendo da publicidade lá nos anos 90 e no começo dos anos 2000 que todos os produtos vendiam tempo pra gente. Eles falavam assim, compre isso, use isso, adquira isso e deixe que a gente cuida dessa parte e tenha tempo para o que verdadeiramente importa. Então, assim, se você pega o caminho da publicidade ou do marketing desde os anos 60, porque mais ou menos na época que a mulher começa a ocupar o espaço de trabalho, que ela não ocupava antes, e aí a tecnologia tem que descobrir um jeito de substituir o trabalho que a mulher fazia em casa. Então começa a inventar micro-ondas, começa a inventar coisas que, né, para poder ter uma agilidade no serviço doméstico, que antes era o homem trabalhava, a mulher ficava fazendo isso. Então, vender tempo se torna o lema, né? Tenha isso que vai ser mais rápido, tenha esse outro que vai sobrar tempo. E de tanto a gente achar que estava comprando tempo, a gente começou a consumir todas essas coisas e perder tempo. Porque a cada compra é tempo que eu estou entregando. É tempo da minha vida que eu estou entregando ali. E aí sobra um tempo com um produto novo que me adiantou alguma coisa, né, tecnologicamente, mas na verdade ele só acelerou para eu poder achar uma outra ocupação, para eu poder achar uma outra ocupação, para poder achar para comprar outras coisas, cara. Né? Eu acho essa era... acabou, não tem mais espaço. Acho que assim, o consumismo desenfreado, eu sinceramente acho que ele não volta. Eu acho que o que fica dessa nova era que a gente entra agora é o seguinte, o tempo. Eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro e o meu tempo, né? Porque o meu dinheiro vem do meu tempo. Realmente, no que eu preciso e no que eu acredito, entendeu? Então, assim, eu acho, e isso é legal porque abre espaço, entendeu? Para outros tipos de relação com o comércio. Então, assim, o comércio do bairro, o comércio... que tenha mais a ver com você, o da sua comunidade, e a gente começa a ver um espírito de comunidade mais forte, né? E isso é bacana. E um orgulho da sua comunidade também. Sim. Eu acho que quando você vê, às vezes, o movimento negro, o movimento das periferias, o movimento... É um orgulho da pessoa defender aquela comunidade, consumindo também ali naquela comunidade e fazendo o tempo dela girar ali. Sim. Ao mesmo tempo, você tem uma expansão de mundo incrível. Você não tem mais,
você não tem mais restrição física, porque você pode estar aqui olhando uma obra lá em Paris que você nunca teria acesso, às vezes, a ver. Você pode fazer uma reunião, entendeu? Sem precisar se deslocar. Então, assim, é um paradoxo mesmo, assim. Sim. Ao mesmo tempo que você está se defendendo ali em comunidade, e os espíritos de comunidade, eu acho que eles ganharam muita força, você tem um mundo que se abre pela tecnologia. Quanto desse mundo cada comunidade vai querer consumir, eu ainda não sei. Porque eu vejo, às vezes, movimentos muito nacionalistas. Sim. Então, assim, a gente estava num discurso de globalização, de repente você vê movimentos nacionalistas surgindo. Eu estou um pouco confusa, sinceramente. Mas eu acho que é natural. Eu tô realmente bem confusa. O que eu acho que... É reforma contra reforma, né? Exatamente. O que eu acho que fica o espaço do consumismo exagerado acabou. O espaço do consumo necessário nunca vai acabar. Não. Você comer. E você precisa viver também. Você precisa de coisas que te façam bem. Pode ser uma moto, entendeu? Para você pegar uma estrada e viajar? Pode. Aquilo vai fazer um sentido para você. E se você tiver as condições necessárias, entendeu? Para você ter, dentro desse espaço, você ter uma moto... que você viaje, isso te deu uma existência melhor, eu acho que é ok. Mas você não vai ter... 13 motos. 13 motos. Você não vai comprar uma moto a cada 6 meses. Eu acho que mesmo as pessoas que têm mais poder de consumo repensam isso. Entendeu? Porque... Algumas. Né? Algumas. Mas, assim, tem as condições para que isso exista. O que eu acho que a gente está nessa transição, entendeu? E o que eu acho é que o marketing muito personalizado, ele é uma venda que veio muito das empresas de mídia digital. Elas oferecem isso com muita segurança. Qualquer empresa de mídia digital que você vai comprar, e a gente compra lá na agência, porque a gente precisa vender isso... colocar isso dentro dos planos de comunicação dos nossos clientes. Ela te entrega mais facilmente ali resultado, te dá um mapa de quem entrou, quem não entrou, quantos entraram, quantos não entraram, se está indo bem, se está indo mais rapidamente do que... Mas o consumo por afinidade, não, eu acho que não tem como a gente fugir disso. Eu também acho que não, mas eu também não sei, porque assim, eu fico imaginando que a gente está falando de consumo e de consumismo de coisas materiais, né? De coisas físicas. Mas existe um consumismo muito grande de coisas imateriais também que vem crescendo. Né, da quantidade de aplicativos que eu consumo, da quantidade de filmes e séries que a gente consome e que tomam todo o nosso tempo. Tomam todo o nosso tempo. Outro dia eu estava falando que tem uma galera muito jovem que trabalha na agência, eles porque a série e tal, a série... Eu falei, gente, que hora que vocês assistem isso? Porque eu não sei. E a mas série... eles não dormem. E da vida das outras pessoas que a gente fica aqui consumindo. Sim, exatamente. É isso. Eu falo assim... E aí é que eu falo... Mas esses jovens, eles não estão... não estão no barzinho à noite? Eu falo, mas gente, vocês estavam vendo série? Mas, sabe, assim... Não saíram pra jantar, pra dar uma paquerada aí e tal, não sei o quê. Não, estava vendo série. Aí eles comentam com o outro pela internet e tal. São outros modos. Mas é um consumismo. Mas é um consumismo. Quem precisa de ter todas as plataformas de streaming? Eu não sei. Quem vai aguentar pagar todas as plataformas de streaming? E aí tem outras coisas, tem tudo que já... Porque você consome a série, aí você compra a camiseta da série, você compra a caneca da série, você compra o jogo da série, você baixa o aplicativo da série, você vai gerando um ecossistema imenso em volta daquilo, que mesmo que você não consuma tudo isso, você está consumindo entretenimento. Né? Como de uma maneira até opioide, assim, né? Você fica... E eu não estou falando isso, essa galera que faz isso. Eu faço isso. Todo mundo faz, sim. E cara, eu não sei onde isso vai parar, porque cada vez mais a gente... Aliás, cada vez menos a gente está na rua,
cada vez menos a gente está no barzinho, cada vez menos a gente está... E eu não vejo um movimento de retorno a isso, não é uma coisa que eu tenho observado. Mas a gente está mais em casa consumindo entretenimento o tempo todo. Então, eu acho que a gente está as duas coisas. Acho que a gente está em dúvida ainda. Eu não sei. Ontem eu fui ao shopping. Nossa, domingo em shopping, gente. Continua pesado. sendo lotado. É. O mesmo... Então, eu não sei. Eu acho que a gente está em dúvida. Eu acho que tem quem está ficando em casa, tem quem está indo para a rua. Tem uma população que não tem acesso à internet como a gente tem, banda larga, disponível toda hora. Tem gente que acaba o plano, o pré-pago dele acaba no meio do mês, entendeu? E ele não consegue ver. Entendeu? E aí tem isso. E então, também eu acho que não consegue pagar os streaming. Exatamente, que não consegue pagar Netflix, Amazon. Mas também Disney segue-se no YouTube. Sim, você assiste. Tem tudo. Então eu acho. É o que eu falo. Hoje eu tô muito aqui. E eu pensei, falei assim, gente, eu vou lá, o que eu vou falar? Eu vou falar assim, eu não sei. Porque eu não sei. Realmente, assim, a gente não sabe, tudo. né? E eu acho que. Eu fico imaginando que a gente está vivendo uma época, como assim foi a Revolução Industrial? Sim. Começou concordo. aquele monte de indústria. Então vai acabar o campo. Não acabou o campo. Entendeu? Modificou. Talvez diminuir um pouco da população de um espaço de trabalho para outro, mas continua existindo. Hoje aí eu vejo hoje a volta para o campo, as pessoas vão morar mais no interior, vão morar Sugere mais urban. exatamente. O que eu vejo hoje, eu acho que é um mundo muito interessante que a gente está vivendo, um mundo de muitas possibilidades. E que não precisa ser A ou B, né? Que não precisa... Um mundo ainda... Eu acho... Essa conta está chegando agora. Um mundo que tem fome. Tem mais fome, sim. Um mundo que está aprendendo a lidar com doenças ainda que a gente não sabe explicar. Porque a gente não pode falar... acabou... É um mundo que tá aí, a ciência ainda tá observando, né? O que vai ser, que resíduo que a Covid vai deixar em termos de saúde da população mesmo. Sim. Mas estatisticamente... Um mundo que, ao mesmo tempo que está vendo tudo isso, para de se vacinar, eu falo assim, o que explica isso? Não, isso não explica. Então, isso eu já tentei entender. Então, eu falo assim... Acho que estamos em tempos de observação. Mas assim, de ebulição, né? Quando tá tudo fervendo, não adianta você querer... Mas estatisticamente, a gente está num mundo que tem fome hoje, sim. Mas também a gente tem que ser honesto e observar que a gente entra na Revolução Industrial com 70% do mundo em situação de fome. Sim. E em 300 anos não chega nisso. Acho que não chega a 300 da Revolução Industrial para hoje, mas mais ou menos 300 anos, a gente hoje tem uma média mundial de 14% da população com fome. Então, assim, desde a Revolução Industrial para cá, que é onde o capitalismo de fato... porque tinha um capitalismo mercantil antes. Né, esse capitalismo atual, mesmo que ele mesmo já tenha mudado para um financeiro, enfim, mas eu não preciso entrar nisso. Mas desde então a fome diminuiu. Sim. Né? Isso graças à industrialização, graças a... Quando a gente vivia num mundo totalmente agrário, a fome era maior. Sim. Quando a gente vivia em situação... que não era ainda... que era muito na base do escambo, de coisa, não precisa ser nem não precisa nem ir tão para trás. Pegar na época feudal, um pouco antes do mercantilismo e tal, a fome era muito maior. Antes da industrialização, a gente não conseguia produzir em massa, portanto as coisas eram absurdamente mais caras. Mas as pessoas não tinham... O dinheiro era outro, ou era outra forma. Sim, mas ainda assim era caro. Te custava mais tempo, mais energia, mais recursos, mais acesso para você conseguir adquirir coisas que hoje você barateou por conta da industrialização, por conta do capitalismo mesmo. Então, não dá para negar isso, porque é estatístico, né? Tá lá. Então, sim, a fome diminuiu. A qualidade... Hoje, por exemplo, no mundo...
morrem mais pessoas de diabetes que de fome. Morrem mais pessoas de suicídio que de fome. Hoje a gente tá terrível, né? Os assuntos. Vamos de chacina. Não, mas agora gente, vai melhorar. como chama? De linchamento. Começando com linchamento, mas beleza. Mas assim, morre-se mais por excesso de comida do que por falta de. Né? Então, é óbvio que isso não nega que existem problemas endêmicos de determinadas regiões. Então, esses 14%, com certeza, não estão na Europa. Sim. Né? Então, a gente sabe onde o problema está e fecha os olhos para isso, enfim. E ainda assim, tem alguns retrocessos, como aqui no Brasil. A gente já tinha saído do mapa da fome e voltou com 33 milhões de pessoas passando fome. E assim, uma é inaceitável, né? E a gente, né, chegou nessa condição. Então, tá vendo porque é legal falar com uma pessoa que estudou história? Você vai me embasando também, porque... Mas, Augusto, o que eu acho é muito... A comunicação, ela... E o futuro do consumo, eles têm muito isso. Tem muito de dar as respostas que a sociedade precisa e muito, que eu acho, é o lado que eu gosto, que eu acho que é o mais legal, de construir discursos que tenham poder de mudar mentalidades, de alertar. É para isso que eu acho que a mágica da coisa acontece. Quando é bem feito, quando é feito com seriedade, obviamente. Então, assim, é olhar para tudo isso que a gente está falando aqui e ver que não vai demorar mais 300 anos, a tecnologia, isso aí diminui, eu não sei exatamente... Os saltos vão ficando mais curtos. Os saltos vão ficando mais curtos, quer dizer, em 10 anos você tem uma transformação imensa, entendeu? Geracional até... E é olhar para tudo isso e não esquecer que a gente é ser humano, que o nosso corpo ele continua necessitando do mesmo tempo de descanso, da mesma quantidade de comida, nem mais nem menos, dos mesmos cuidados de saúde que mudam conforme você vai envelhecendo. Então, assim, o que a tecnologia pode suprir e o que é do ser humano, o que o cérebro pode aguentar de consumo de informação? O que o cérebro pode processar, raciocinar a respeito. Então, hoje eu vejo... muito o mercado falando assim, porque você precisa de dados, precisa de dados, precisa de dados, precisa de dados, precisa de dados. Ok, tá tudo aqui. O dado hoje em si, ele não é difícil de você conseguir. O rastro é grande. 200.000 plataformas que vão captar isso para você. Interpretar, a inteligência artificial consegue interpretar parte deles? Consegue. A questão consegue interpretar se a Silvia ou o Augusto, entendeu? Na hora que estão procurando lá Paris, estão realmente a fim de ir para Paris? Ou só estão com uma curiosidade, sei lá, ouviu falar ali no... Entendeu? Qual a quantidade ou tá procurando para alguém? Qual a quantidade de viagens para Paris que eu vou receber? Porque eu digitei Paris no Google... Não, a gente está falando aqui, daqui eu vou abrir aqui, vai estar lá Paris, exatamente. 6 vezes sem juros. Então, assim, qual é o processo humano de colocar sensibilidade e inteligência, entendeu? Para o marketing e para o futuro do consumo, como que o marketing vai trabalhar para o futuro do consumo, de uma maneira que seja respeitosa, que seja que respeite o
o existir mesmo das pessoas. Eu acho que esse é o grande lance agora. Porque do jeito que está, e ok, a gente não condena, assim, acho que a gente tem que passar por processos. Então, assim, Também acho. do mesmo jeito que todo mundo trabalhava só preço, e isso foi importante para a economia de uma certa época, hoje a gente tem que ver isso. Quer dizer, eu posso oferecer o que eu quiser, para quem eu quiser, como eu quiser, personalizado ou não. E você acha que a gente veio de um tempo onde o que se vendia era tempo? No meu ponto de vista, sim. eu acho que a gente... o produto... o ativo mais importante que podia ser vendido era tempo, né? Então, de uma forma ou de outra, as marcas estavam vendendo tempo. Compre isso porque você vai ficar mais com a sua família. Compre aquilo porque vai te dar mais tempo. Sempre eu achei que a gente vinha desse discurso. E aí a galera entendeu que o que dá mais tempo é não comprar, né? Você guardar o que você fez com o teu tempo e com a tua energia para não precisar gastar seu tempo e sua energia com outras coisas. E aí você tocou num ponto que eu fiquei pensando. Será que o futuro do consumo, para o discurso do consumo, pelo menos, é vender afeto? Será que a gente não está chegando tanta coisa, essa mistura toda de decisões e para uma frieza que a gente foi chegando, de um distanciamento grande social, como a gente falou sobre as pessoas que... os jovens, né, que sobretudo o pessoal mais novo, que chega e entende que, porra, eu não consegui ter uma habilidade social muito grande porque eu não tive esse desenvolvimento social, né? Eu fiquei isolado por grande parte do tempo e me isolo cada vez mais e tô assistindo série e não tô na rua e tudo isso. Será que o que falta, o que as pessoas vão querer comprar ou consumir de alguma forma, sem ter a sensação de que está consumindo de alguma forma daqui para frente, é afeto? Eu acho que é uma discussão para a gente pensar a respeito. Até, assim, quando você coloca a era dos influenciadores digitais e da companhia digital, né? Isso. Faz companhia. Acho que a gente passa por essa existência aí do consumo. Ok, eu preciso do afeto, eu preciso... mas não sei, volto lá para essa final ontem lá, que eu estava com um monte de adolescentes lá na minha frente, né? E eles com uma visão muito clara de que isso não se compra. E de que o corpo... perfeito e a vida perfeita, o prato perfeito, não preenchem, ficção, né? não preenchem mais eles têm e assim foram as 10 redações que eu tive contato, que foram as 10 finalistas, né? Mas os jornalistas lá que patrocinaram, que participaram, eles os jurados lá tiveram acesso às 17 mil redações. A gente tinha muito professor ontem lá dessa galerinha. Pode ser assim meio utópico e um pouco esperançoso demais o que eu estou falando aqui, mas eu ainda estou muito sob o impacto disso. Não convence. Eu sei que é falso. Sim. Eu sei que você não tem um monte de amigos que você diz que você tem. Entendeu? Eu sei que você não almoça todo dia. Essa lagosta. Esse arrozinho integral. Exatamente, sabe? Assim, que você não que você se acabou no hambúrguer depois. Entendeu? Aliás, me deu até fome. Pois é. Então, assim, o que eu acho é que a gente até pode colocar... E isso não é novo. Sim. Você sempre comprou alguma coisa porque aquilo representava alguma coisa que você queria dizer para o mundo. Eu acho que a gente atingiu limites... É que antes do capitalismo você não precisava dizer para o mundo. Você não precisava dizer como, mas agora a gente precisa. O que a gente, a realidade é essa. Entendeu?
Então, o que eu acho, Augusto, é que e espero, nós precisamos voltar para uma era de mais verdade na informação. Então, o próximo consumo é a verdade, não é uma a verdade. Acho que... E quero muito acreditar nisso. Que fake news vai ser um negócio enterrado, que a gente não vai sofrer mais, assim... Acho difícil, com mas nossas eu tias. Vou na sua. Vamos ser esperançoso. Mas mesmo, eu acho que a gente chegou num limite, sabe? Uhum. E a gente, como eu falo, a sociedade como um todo, do mundial mesmo. A gente chegou num limite, as pessoas estão adoecendo por conta de... Totalmente. Totalmente. Saúde mental, assim, batendo recorde. Não, a gente estava falando aqui quando começou. Esse final de ano nosso, tá todo mundo cansado, cara. Todo mundo cansado, todo mundo consumindo muito remédio. Eu estava lendo outro dia, nunca se consumiu tanto remédio, entendeu? Para dormir, para acordar, para ficar bem, entendeu? Assim, então eu acho que nós estamos num limite. Ao mesmo tempo, eu vejo um discurso e uma necessidade... Vamos voltar lá para as marcas que se comprometeram seriamente com ESG, com diversidade, com inclusão. Vão ter que se comprometer com a saúde mental dos seus funcionários também. Sim. Entendeu? Que eu acho que mas isso é mimimi. Antigamente, a gente passava por tudo isso e não acontecia nada. Aguentava firme, se matava depois. Então, mas, de qualquer forma, também não é só isso. Antigamente é antigamente. Hoje é hoje. Antigamente você não tinha WhatsApp. Hoje você não vive sem. Hoje você tem. Então, assim... se você aceita a tecnologia material, você tem que aceitar a tecnologia cultural. Sim. O comportamento, a ideia, ela é indissociável da matéria. Se você aceita que você precisa renovar todo o seu hardware, você tem que aceitar que também vai ser renovado o seu software. Sim. Né? Não tem como você... A tecnologia física, material, a tecnologia, ela é indissociável da cultura. Sim. Né? E isso falta para as pessoas entenderem. Elas querem só a parte que é tecnológica. Vou mudar, eu quero tudo de melhor, de mais moderno para a tecnologia. E o resto eu sou hiperconservador. Eu não quero que muda a minha forma de gestão, que vai ser da mesma forma de 1970, a minha forma de não sei o quê. Eu tenho quando o Oscar Niemeyer estava construindo Brasília, tinha vários generais ali, quando eles chegaram lá, que era só mato, os generais olharam para aquilo e eles, vamos construir uma capital. Então, o que eles imaginavam? Puta, vamos... uma Paris, uma Londres, uma Atenas, né, uma Roma. As capitais do imaginário colonizado dos nossos generais. E aí, um Washington que seja, como vão ser esses prédios, né, todos clássicos, né, de arquitetura clássica? Aí o Oscar Niemeyer falou assim, não, eles vão ser modernos. Ele falou, mas moderno? Puta, tão bonito, vamos fazer o clássico. Você está numa guerra, general. Eu te dou uma escolha, você vai usar arma moderna, você prefere usar arma moderna ou arma clássica? Vamos de arco e flecha. Vamos de espada, armas clássicas, né? Então, assim, você quer mudar uma coisa, você tem que mudar a outra. A tecnologia não se dissocia da cultura. Do comportamento, exatamente. Então, é isso. A gente tem que ser mais rápido. Vai ser mais rápido, a gente já é. A gente vai ter mais quantidade de informação, mas eu acho que o grande resquício negativo dessa coisa, que é a inverdade na informação... todo mundo já se tocou, né? Então, vamos para uma nova era. Mas muitas vezes a pessoa sabe que é mentira, ela quer acreditar. Mas quer acreditar, mas isso é do ser humano. Quantas vezes, né? Eu acho que... Então, hoje é mais exponencial, mas pode ser mais exponencial também a questão do lado bom. Entendeu? Do consumo consciente, da sociedade mais
integrada, mais igualitária, dos processos de comunidade mais bem, e do processo de igualdade mais bem implantados, entendeu? Não são mais discursos que você ouvia ali ou ali, são discursos firmes. Então, eu acredito que isso, assim, o resquício de tudo isso, o saldo de tudo isso, é óbvio, o mundo não vai ficar perfeito, isso não existe. Mas eu acho que o saldo de tudo isso é que nós precisamos entrar numa era de equilíbrio. E acredito que isso vai refletir no consumo também. Precisamos agora suprir o básico, suprir o essencial. O mundo precisa disso. Vamos voltar a subir, a escalar, entendeu? E só que assim, o social que a gente, o básico que a gente precisa hoje, eu acho que ele já inclui, entendeu? O mental, inclui a verdade, assim. Então eu acho que é isso. Então assim, eu costumo observar as crianças, os adolescentes, porque é eles que vão ditar o que vai ser daqui a 10 anos. Não somos nós. Entendeu? E então eu acho que é isso. É uma geração que se tocou, entendeu? Sim. Que a influência não é verdadeira, que a blogueira usa filtro. Chora à noite. Vomita o que comeu de dia. Eles já se tocaram disso. O que essa geração vai fazer com essa informação e como vai consumir daqui para frente é o que nós precisamos observar. O futuro é isso. Não vai dar para você ficar colocando filtro e falando que a sua barriga é perfeita se ela não é. Putz. Entendeu? Ninguém mais acredita nisso. Agora que eu tava chegando lá... Você vai pôr o filtro, entendeu? Não vai dar, porque essa geração já não compra mais isso. Já compra isso como uma mentira. Então, eu tô otimista. Perfeito. Ótimo, porque a gente começou falando de linchamento, terminamos com esperança. Isso aí. Foi bom. Eu vou, só para finalizar, te fazer um pedido. Me indica alguma coisa para eu consumir, já que falamos tanto de consumo. Uma série, um filme, um restaurante. Eu vou indicar... eu te falei que eu tô indo pra Flip essa semana, então eu vou indicar um livro que eu acabei de ler, que é o Via Ápia, do Giovanni Martins. Via Ápia? Via Ápia. Ah, tá. A rua de Roma. Só que ela é a principal via de acesso na Rocinha. Aprendi no livro. Que legal, isso, não sabia. E é um livro que conta todo o processo de ocupação da Rocinha pela UPP, na visão de 5 jovens da comunidade. Muito interessante. É o nome real do livro. Da rua? Rua. A Rocinha é cortada por uma rua, uma viela que chama Rua Via Ápia. Na Roma Antiga, Via Ápia era onde eles deixavam pessoas crucificadas ali, inclusive. Exatamente. Que legal. Tá, não legal que... Olha lá, voltando, falando de linchamento, crucificação. Então, tá ótimo. São coisas que a gente aprende aí lendo o que não é do nosso universo, né? Então, lógico. Não, daí. Legal, vou pesquisar. Silvia, muito obrigado. Acho que um papo que, claro, óbvio, não tem fim. A gente podia continuar aqui por horas e horas. Eu só tive convidado até hoje que a gente podia ficar conversando. Que bom. Muito bom. E espero que a gente continue, inclusive, conversando sobre isso. Você falou bastante da pirâmide de Maslow e sobre como no pacote básico hoje a gente teve que atualizar e colocar, além das necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, afetivas, etc. E eu tenho um artigo que eu fiz sobre isso, eu vou te mandar para a gente conversar. Vou adorar, pode falando mandar. Justamente de como as coisas... A gente fala muito, por exemplo, por que a mulher comprou um batom ao invés de comprar o leite para o filho dela? Mas, assim, às vezes, esse batom, numa situação que ela tá, de sozinha, cuidando, pode ser o que estava faltando para ela surtar completamente, sabe? Então, a gente está num ponto de mundo hoje onde a necessidade básica não é só fisiológica, pode ser também... E aí eu fiz um artigo sobre isso, depois eu queria trocar uma ideia com você. Com certeza, eu vou adorar, pode me mandar, sim.
E eu queria agradecer também o convite. É minha primeira participação. Em podcast? Em podcast, não, mas na comunidade do Zite, na Zite. Eu achei super interessante quando você me ligou, me contou do projeto. Quero conhecer mais e vamos lá, nos unir. E vamos fazer bastante coisa juntos ainda. Legal, obrigada, viu? Eu que agradeço demais. Gente, falei aqui então com a Silvia da CSP, enfim, papo incrível e espero que vocês gostem tanto, tenham gostado tanto quanto eu aqui e vamos aguardar a próxima aí, tamo junto, acessem o site da Zite, façam parte, a gente precisa de pessoas entusiastas desse tipo de assunto e de outros tantos, mas tudo que envolve comportamento humano, vamos pensar sobre o futuro, a gente precisa de pessoas tão legais quanto a Silvia aqui com a gente. Obrigada. Tá bom? Até mais, gente. Até o próximo.